Essa aula é pequenininha, mas bem importante para você. Nós vamos falar sobre filiação e inscrição dos segurados. O que é filiação e o que é inscrição e como isso é procedido perante o INSS. Então, veja lá, segurados, filiação e inscrição. Ora, a filiação, ela é o vínculo jurídico que se cria entre o segurado e a Previdência Social e o regime de Previdência Social. Então, ser filiado ao regime geral de Previdência Social significa estar vinculado a esse regime. Então, olha o conceito. É o vínculo jurídico estabelecido entre o segurado e o regime geral de Previdência Social. E o artigo 20 do Decreto 3.048 diz: o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência e esta, do qual decorrem direitos e obrigações. Exatamente. Se aquela pessoa contribui para o regime, para a Previdência, está vinculada a ela, nascem ali naquela relação direitos e obrigações. Já a inscrição, ela é o ato de formalização dessa filiação. É o ato de cadastramento desse segurado perante o regime geral de Previdência Social. Enquanto a filiação é o vínculo criado, a inscrição é o cadastramento, né, desse vínculo. Então, cada inscrição, ela é o cadastramento do segurado perante o regime previdenciário. É o ato pelo qual o segurado é cadastrado no regime geral de Previdência Social. Por meio de quê? Por meio de comprovação de dados pessoais e outros elementos necessários e úteis à sua caracterização. Mas nós temos cada segurado, né? Cada categoria de segurado vai ser inscrito de uma maneira. Então, por exemplo, o empregado. O empregado, ele não tem a sua inscrição, o seu cadastramento feito por ele mesmo. Por quê? Quem procede à inscrição do empregado perante a Previdência Social é o empregador. E como isso é feito? Quando o empregador, a empresa, faz o cadastro desse seu empregado no fundo de garantia, automaticamente ele já é inscrito no regime geral de Previdência Social. No caso do trabalhador avulso, a inscrição é feita pelo preenchimento dos documentos que o habilitem ao exercício daquela atividade e também pelo cadastramento no registro junto ao sindicato, quando se tratar de trabalhador avulso não portuário, ou ao órgão gestor de mão de obra, quando se trata de trabalhador avulso portuário. Acontece quase que simultaneamente com a inscrição dele no fundo de garantia. Então, quem vai fazer a inscrição do trabalhador avulso é o próprio órgão gestor de mão de obra ou o sindicato. Não são o empregado e o trabalhador avulso responsáveis pela inscrição, né? Eles vão prestar serviço às empresas, no caso do trabalhador avulso, com intermediação do sindicato e do órgão gestor de mão de obra. Em relação ao empregado doméstico, nós temos que ele passou a ter direito, né, ao depósito do fundo de garantia, direito como obrigação realmente do empregador, a partir da Lei Complementar 150 de 2015. Até então, o empregador doméstico escolhia se ia vincular e efetuar os depósitos do fundo de garantia para o seu empregado. Com a Lei Complementar 150, não, passou o depósito do fundo de garantia a ser obrigatório sendo feito pelo empregador doméstico. Então, o próprio empregador doméstico é que vai proceder à inscrição do seu empregado através do sistema e-social,
né, o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Agora temos o empregado doméstico, ele vai apresentar os documentos para o seu empregador e esse empregador é que vai fazer a sua inscrição. O empregador, ele vai contribuir através de um documento chamado Simples Doméstico, onde ele vai fazer o depósito do fundo de garantia, o recolhimento das contribuições previdenciárias dele como contribuinte e as arrecadadas do seu empregado, vai fazer o depósito da parcela compensatória, né, para criar o fundo compensatório em caso de demissão sem justa causa ou demissão por culpa recíproca. Então, veja que o empregador doméstico é o responsável pela inscrição do seu empregado. Já o contribuinte individual, nós temos duas maneiras de fazer a sua inscrição. Ou o próprio contribuinte individual procede à sua inscrição, ele, exercendo atividade por conta própria, ele vai fazer a sua inscrição perante a Previdência, e isso pode ser feito, inclusive, né, via internet. Ou, quando ele não é inscrito e vai prestar serviço a empresas, essas empresas, né, a que for a prestadora, a tomadora do serviço do contribuinte individual, ela tem a obrigação de inscrevê-lo e de reter a sua contribuição previdenciária. Então, se o empregador, o contribuinte individual, ele não é formalmente inscrito no regime geral de previdência social e for, olha só, e for prestar serviço a uma empresa, essa empresa tem a obrigação de inscrevê-lo perante a Previdência Social. O segurado especial, o último, né, dos segurados obrigatórios. O segurado especial, ele pode fazer a sua inscrição pessoalmente, perante o INSS, pode fazer a sua inscrição no momento em que ele for requerer um determinado benefício, ou mesmo ele pode ter a sua inscrição feita após a sua morte. Aliás, é o único segurado que tem a possibilidade de ser inscrito pós-mortem. Então, a única inscrição pós-mortem autorizada pela lei é do segurado especial. Quando ela é feita após a morte, o que acontece? Quem faz são os seus dependentes, no momento em que forem requerer o benefício previdenciário. Agora, quando é ele, né, ou mesmo os dependentes, há que se comprovar perante a Previdência os pressupostos da filiação. Na verdade, comprovar a sua condição de segurado especial, como produtor rural, como pescador artesanal ou como extrativista vegetal ou exercendo a atividade de seringueiro. Então, ele tem que apresentar provas de que ele exerce aquelas atividades que o vão qualificar, né, como segurado especial. Então, por exemplo, quando ele é o responsável pelo grupo familiar, se ele exercer atividade em regime de economia familiar, ele tem que dizer se ele é o responsável pelo grupo ou se ele é o membro do grupo. Se ele for membro do grupo, quem é o responsável? Qual é o CPF? Se ele reside no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo ao imóvel, onde ele desenvolve as atividades. Se ele explora a atividade agropecuária, né, em que modalidade, de que maneira? Como proprietário e produtor rural ou como arrendatário, usufrutuário, comodatário, assentado, como meeiro, como parceiro. Se for como meeiro, parceiro, ele está fazendo meação com quem? Qual é o CPF do outro, né, outorgante? Então, ele tem que apresentar
todas as informações necessárias para fazer o seu enquadramento, para fazer o seu cadastramento. Já o segurado facultativo, pela própria posição dele dentro do regime geral de previdência social, onde ele vai se filiar por ato de vontade, a sua inscrição é feita por ele mesmo, né? Através da própria internet, com a apresentação dos documentos de cadastramento. Então, documento de identidade, declaração de que ele não se enquadra na categoria de segurado obrigatório e também não vai estar amparado por regime próprio de previdência, porque a lei veda, a lei e a Constituição veda a filiação. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o grande concurso do INSS. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos lançando a turma 2, isso mesmo, a turma 2, pré-edital do INSS. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou passar para você um caminho na qual você poderá assistir o nosso curso grátis, né? Para você não vai ter essas interrupções do professor Luiz Antônio. Então fique até o fim que eu vou passar o caminho na qual você pode estar assistindo a aulas grátis aqui na Lá Concurso, né? Então vem comigo, nós aqui da Lá Concurso, nós montamos um super curso pré-edital. Você pode ter certeza que este curso aqui para o INSS é o melhor custo-benefício da internet, um curso completaço, um curso de 6 meses. Durante 6 meses você terá direito a todas as atualizações de legislação e de conteúdo do site por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É uma grande oportunidade. O concurso do INSS em 2016, nós tivemos aí aproximadamente 1 milhão de inscritos, é isso mesmo, 1 milhão de inscritos, ou seja, é um concurso muito concorrido. E se você não estudar com antecedência, com planejamento e foco, você pode ter certeza que você será mais um na multidão. Bacana? Então, pré-edital turma 2 aqui da Lá Concurso, né? Professor, como é que eu faço para ter acesso aí às aulas inteiras, sem o corte do senhor, né? Então vem comigo, atendendo a pedidos aí. Nós estamos oferecendo aí um curso grátis do INSS por 7 dias. Durante 7 dias você vai poder assistir aí as aulas do nosso personal coach, né? Mas para isso tem aí algumas regrinhas, né? Primeiro, você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E de preferência marcar aquele sininho para você ter a notificação das aulas, né? Nós temos alguns programas aí de audiência no YouTube. Entre esses programas de audiência, nós temos aí a playlist do INSS. Tem que curtir o vídeo do professor, né? Tem que curtir o vídeo do professor, tem que clicar no link na descrição, que nesse link na descrição vai direcionar para o site da Lá Concurso. Lá você vai ter que fazer um cadastro e você vai ter que inserir este código aqui. Esse código aqui tem tempo limitado, tá certo? Tem tempo limitado, que é INSS YouTube 05. Com isso, você vai ter direito aí a ter o curso grátis, sem interrupções das aulas, dos nossos professores daqui da Lá Concurso. Bacana? Então, espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.